porque vai desligar essa luzinha vermelha que deve estar aparecendo aqui em cima da tela. Ah, tá. Eu Vi. pauso aqui Beleza. sim, ó. Tá bom? Ah, tá. Aqui continua. Ah, tá, entendi. Tem um Beleza. botãozinho de pausar aqui. Eu pauso ela na hora e aí você fala o que você quiser, depois a gente volta e você pode acompanhar que está pausado ou não. Ó, eu vou pausar aqui agora, ó. Porque senão a gente pode deixar, sei lá, de repente alguma pergunta, alguma coisa mais próxima, assim, do terreno mesmo, que a gente pode falar no final. Certamente o Cristóbal já avisou aí, certamente a NSA e aí a CIA, tá todo mundo vendo a nossa conversa aqui. Ah, é, tá, pois é, não faz diferença gravar ou não. Muito obrigado, viu, Cecília? Vou ouvir você agora, tá bom? Beleza. Bom, mas é um prazer estar aqui mesmo, e saber que vocês já conversaram com a Luana, que tem um trabalho super legal, super maravilhoso mesmo. A minha experiência de campo aí no Brasil é que eu trabalhei muitos anos em CAPS AD, gestão de saúde mental, que foi a época que eu conheci o Igor também. E aí, eu vim para cá para fazer doutorado, né, porque chegou num certo momento do meu trabalho que eu pensei que, meio que uma janela se abriu para mim. Eu trabalhava como psicóloga, a partir de um ponto de vista clínico, né, em CAPS, aí comecei a trabalhar, em gestão de saúde mental. Chegou um momento que eu comecei a me dar conta de que o trabalho que eu fazia e que as decisões que eu tomava era meio que decisão de birô, assim, e que tinha muita distância entre o que se fazia nas instâncias administrativas e a necessidade de verdade das pessoas que estão no campo e que são as pessoas que a gente vai atender e que nosso trabalho serve para estar com elas. Aí eu resolvi que eu deveria estudar um pouco mais, aí vim fazer o doutorado aqui e, na verdade, meio que tem vários conceitos ou várias perspectivas que eu tinha que foram, desestabilizadas, assim. Tem um monte de coisa que eu fui reconstruindo mesmo a partir de uma perspectiva diferente de estar morando num outro lugar. Então, muitos dos óculos, né, que eu tinha para olhar e para analisar algumas situações, muitas chaves de leitura, acabou que eu tive que trocar e que eu tive que relativizar também. Eu acho que é interessante de poder dividir com vocês um pouco essas perspectivas, até para poder, a partir do lugar de cada um de vocês, vocês poderem pensar outras coisas também, enfim. É mais nesse sentido. Aí, o que eu tinha pensado, conversado com o Igor, seria mais uma conversa entre a gente. Vou contando uns casos que aconteceram aqui, para ilustrar um pouco também o que eu vim aprendendo nesses últimos tempos. Cheguei aqui em agosto de 2016. Então é isso. Para começar, queria falar um pouquinho da política do álcool aqui no Canadá. Eh, não sei se vocês sabem, bom, tem uma diferença entre a política do álcool e a política da maconha, e tem muitas semelhanças também. Até porque a maconha foi legalizada aqui no Canadá tem um ano e pouquinho, e, bom, depois que foi legalizada, a gente não fala mais maconha, a gente fala cannabis, e mudou completamente, inclusive, como o Cristóvão estava falando, nessa questão das buscas. Antigamente, a gente colocava que, se você colocar, né, no Google, maconha, o tráfico, você acha uma série de imagens que a gente já conhece, que são aquelas, né, normalmente ligadas à violência e tal. E agora, se você coloca mercado de cannabis, as imagens que vêm são outras completamente diferentes, assim, bem no sentido de propaganda, enfim, são aquelas imagens bem mais claras que transmitem outros valores que estão ligados a isso. E começar, eu queria falar um pouco dessa questão da política do álcool, que é muito, muito mais controlado aqui no Canadá do que é no Brasil, porque de alguma forma a gente consome álcool no Brasil, muito álcool, muita cerveja, né, em imensos, assim. E a gente não podia abrir a geladeira, a gente perguntou para o cara, ele falou: "Não, já passou das 10, não se vende bebida alcoólica depois das 10". Aí, finalmente, a gente não tomou uma cerveja. Então, é uma forma de controlar o consumo também. Aí, no outro dia, a gente ainda estava naquela história da mudança e tal, tudo novo, enfim. A gente foi, jantar com os nossos filhos
E aí, depois a gente falou: "Ah, então agora a gente já jantou e tal, os meninos foram para casa", ou ainda estavam com a gente foi, num bar que a gente queria tomar só uma cerveja. Para começar, a gente chegou no bar, onde vendia só cerveja, e como o nosso filho era menor de 18 anos, a gente não pôde entrar. Aí a gente foi num restaurante que vendia cerveja. E quando a gente entrou nesse restaurante, a gente ficou na fila e tal, sentou, pediu uma cerveja, o cara falou: "Não posso vender cerveja se vocês não forem comer nada". E a gente tinha acabado de jantar, então a gente teve que, ou a gente pediria um novo prato para vir a cerveja, ou a gente desistiria de tomar cerveja, que foi o que a gente fez. Aí, só para dar uma ideia de como que a política tem uma influência direta no nosso dia a dia, né, e, meio que controla ou favorece ou inibe o nosso consumo de drogas em geral. Aqui, durante a pandemia, as 2 redes de loja, tanto para álcool quanto para maconha, elas foram consideradas, serviços essenciais. Então, as lojas de maconha do governo e as lojas de álcool, elas continuaram abertas durante toda a pandemia, com 5 argumentos principais. Primeiro é por causa da síndrome de abstinência, para as pessoas que têm dependência, de álcool, principalmente não caírem em abstinência e irem para os hospitais, para evitar grandes estoques e aumentar a possibilidade de overdose. Da maconha também eles tinham muito medo da volta do mercado ilegal, porque agora que eles estão conseguindo, substituir o mercado ilegal, né, pelo mercado legal. E também porque para evitar a migração para outros produtos, tipo, psicotrópicos, remédios de farmácia, enfim. E porque o governo considera que é necessário um certo consumo, dessas drogas para reduzir o estresse. O primeiro-ministro do Quebec até disse assim: "Durante a pandemia, um copo de vinho pode ajudar". De alguma forma, é um discurso menos moralista que é transmitido também para a população. Então, sobre essa questão das lojas, que lojas estavam abertas ou não na pandemia, tem as lojas, os supermercados podem vender cerveja, alguns tipos de vinho, e só. Todo outro tipo de bebida mais forte só pode ser vendida numa rede de lojas do governo que chama SAQ, Sociedade de Álcool do Quebec. É uma rede de lojas espalhadas pela cidade inteira que vende todo tipo de bebida. Se você quiser comprar uma cachaça no Canadá, você tem que ir nessa loja, que fica aberta em horários reduzidos durante a semana. Se não, como eu falei, tem esses dépanneurs que vendem álcool até 10 horas da noite. Mesma coisa a rede de lojas de maconha. Então, o Quebec agora tem uma rede de lojas, relativamente grande, que funciona da mesma forma como essa loja de álcool. Você entra, tem que ser maior de 18 anos, não precisa apresentar nenhum documento, só para provar que você é maior de 18 anos, e aí você entra em contato, quando alguém te recebe, é um tipo um sommelier, que vai te indicar qual é o tipo de maconha que você gostaria de comprar. Por exemplo, se você quer com mais CBD, menos CBD, intensidade, enfim, ele vai te indicar qual que é a melhor planta ou melhor tipo, quantidade, tudo, para você fazer um consumo mais consciente e com menos danos possível. E aí, nessa loja, ela é inserida na perspectiva do Quebec do Canadá em geral, para a legalização da maconha. Vocês sabem que tem outros lugares do mundo que teve a legalização da maconha, muitos nos Estados Unidos, por exemplo, Califórnia, que ele foi feito, essa legalização foi feita de forma específica, baseada nos interesses do mercado. Então, mesmo quando ainda era permitido só a maconha medicinal, era permitida a propaganda. Então, as pessoas podiam consumir, enfim, ganhar catálogos de tipos de maconha diferente, e era com um viés um pouco do estímulo do consumo. No Quebec, a legalização da maconha, ela partiu de um outro princípio, de um outro pressuposto, que é um princípio de saúde pública. Então, o Quebec queria ganhar o mercado, de maconha em geral, eliminar o mercado ilegal, afastar os jovens do uso da maconha e, principalmente, não focar no mercado, ou principalmente conduzir essa legalização, apesar dessa pressão imensa do mercado,
de forma que ela fosse que ela se tornasse um comércio um pouco parecido, uma política um pouco parecida com a política do tabaco. Então, no dia da legalização da maconha, eles proibiram todo tipo de propaganda, todo tipo mesmo, não é uma coisa sem lei, tipo, de propaganda de maconha. Ou seja, as lojas que vendiam antes produtos de Bob Marley, produtos para uso de maconha e camisas do Bob Marley com uma folha de maconha, por exemplo, eles foram proibidos de vender. Então, 2 dias antes da legalização, as lojas fizeram uma super promoção e logo no dia da legalização eles tiveram que jogar as camisas do Bob Marley fora. Então, assim, você podia ir comprar um baseado, mas você não podia comprar uma camisa com uma folha. E aí são distorções que acontecem nesse processo todo. E, tipo, no 4/20 do ano, você sabe o que é 4/20? É um protesto mundial pela legalização da maconha, né? Conta pra gente a lenda do 4/20, a história do 4/20. Eu nem sei, eu nem sou muito convencido daquela história dos meninos que saíam da escola, é isso? Eu já ouvi tantas vezes. Alguém sabe a lenda do 4/20? Você sabe, Nicolas, Cristóvão, Rodrigo? Alguém sabe? Ruggiero? Cris? Não? Eu já ouvi Ale- tantas vezes a história do 4/20. Eu achava que era do horário, 4h20. Não, não, tem uma Eu história. conheço 4h20 é o horário do PEC. Né? Não tem isso. É a hora do maconheiro, mas tem a história, a lenda do 4/20. Eu já ouvi até na Marcha da Maconha, me contaram, tal, mas eu sempre esqueço também. Sabe como é que é, né? Memória. Mas o que eu vi de história era isso, que os garotos da Inglaterra saíam da escola mais ou menos 4 horas e 4/20 eles estavam em ponto lá, porque a Inglaterra que ia acender o beck nesse horário, assim, mas não sei se tem outras histórias, enfim. Aí todo mundo, aí existe uma corrente mundial que no dia 4, não, no dia 20/4, às 4h20, as pessoas fazem um protesto pela legalização da maconha no mundo. E aqui é imenso o 4/20. E aí, no ano antes do 4/20, no 4/20, antes da legalização da maconha, o que eles fizeram, assim, foi um protesto, enfim, público, né, que tinha muita, muita propaganda. Então, as pessoas que vendiam materiais para usuários faziam tipo umas barraquinhas, assim, distribuía isqueiro, distribuía tipo uns potinhos, desse tipo assim, camiseta, brocha, enfim. Aí, no ano seguinte, teve a legalização e no ano seguinte teve o 4/20, não tinha nenhum tipo de propaganda e nenhum tipo de promoção nesse outro 4/20. Assim, a propaganda foi reduzida a zero. Então, é uma perspectiva aí para a gente pensar, que é uma legalização diferente de outros lugares, principalmente da Califórnia. Não sei se tem alguma pergunta sobre essa parte. Perguntas? É muito diferente também da Holanda, né? A Holanda também enfim, a cultura, né, canábica é enorme, assim, né? Apesar dos espaços também de venda também serem bastante controlados. Uhum. E existe já alguma pesquisa que mede o impacto disso mesmo, o impacto dessa... Porque eu entendo que na prática isso é de um desejo de não transformar isso enfim, nesses grandes mercados publicitários, né, que são super exploradores, mas já é possível medir isso já? Medir se isso impacta positivamente ou não? Tem algum resultado positivo disso ou não? As pesquisas têm mostrado um impacto positivo, mas assim, é difícil a gente ver que tipo de impacto a gente gostaria de medir. Porque, por exemplo, sobre a quantidade de consumo, né, que é o primeiro indicador que vem à cabeça quando a gente pensa nisso. Não é um indicador totalmente confiável, porque primeiro ainda continua existindo o mercado legal e depois porque as pessoas têm menos preconceito de dizer que usam, ou são menos estigmatizadas. Então, mesmo que mostre que há um pequeno aumento, em geral isso pode estar associado diretamente que as pessoas têm mais coragem de dizer que usam, por exemplo. Se não, sobre a questão do mercado ilegal,
com certeza houve uma diminuição do mercado ilegal, apesar de ainda existir. Uma outra questão também é sobre os prejuízos a longo prazo, até porque a maconha ilegal ela vem misturada com um monte de outros produtos, né, que causam mais danos à saúde a longo prazo. Mas eu sei que aqui tem milhões de pesquisas em andamento, mas ah, ainda tem muitas pesquisas sendo feitas e poucos resultados. O Tiro, você ia perguntar? Isso. Qual que é, você vê que ainda é a vantagem que eles encontram no mercado ilegal do consumo da maconha ou das drogas? Da maconha, mais específico por ser legalizada. Uhum. Eu fiz, na minha pesquisa, entrevistas com jovens que estão em situação de rua e que consomem maconha, e, em geral, eles continuam com o antigo dealer deles, com o antigo fornecedor deles, porque, primeiro, eles consomem outras drogas ao mesmo tempo, que é ter uma loja específica da maconha, foi os argumentos que eles fizeram, uma loja específica de maconha, cannabis e outro de álcool, para as pessoas não irem comprar duas coisas ao mesmo tempo. Então, elas têm que ir num lugar comprar uma e num lugar comprar outra. Não é o que acontece com o mercado ilegal, eles oferecem uma gama imensa de produtos, se não tem uma, oferece outra, né? E até enfim, tem algumas estratégias da introdução do crack em alguns países que a gente vê que foi um pouco isso, reduziram o fornecimento de maconha para fornecer o crack, enfim, tal. Esse é um dos motivos, e outro tem uma certa segregação também, porque, apesar de tudo, o mercado ilegal consegue fornecer ainda mais barato do que o mercado legal. E aí, enfim, eu não sou muito a favor desse argumento, mas um outro argumento que eles falam é que o traficante vende para todo mundo e a loja do governo vende para maior de 18, eles queriam passar para maior de 21, nem sei como é que está agora. Enfim, tem uma série de restrições. Aí, mas as pessoas que continuam no mercado ilegal também por uma questão econômica. E assim, alguns jovens que eu entrevistei até falaram assim: quando eu tô com grana, eu compro na SQDC, quando eu tô sem grana, eu compro com o meu dealer mesmo. Então, ainda tem essa questão da saúde e economia aí. Uma Você outra coisa que... falou, você falou da Califórnia e de outros estados do Canadá. Sobre o Canadá, eu não sei de qual lugar que era, mas um dia apareceu lá para minha esposa no LinkedIn, que ela trabalha com marketing, apareceu uma vaga para ela trabalhar com marketing de maconha no Canadá, não sei que empresa que era. Mas só para No você, Canadá? é, só para você ver como o negócio é grande mesmo, né? E ela trabalha com varejo, então ela devia ser para abrir loja, esse tipo de coisa, né? E talvez em outras províncias, acho que tem algumas províncias que tem loja particular que pode vender, mas não na minha. É. E quando você falou da Califórnia também, nos Estados Unidos aconteceu um problema que em certos estados, quando eles fizeram a legalização, eles distribuíram certificados para permissões para a pessoa poder vender, permissões para a pessoa poder plantar. E aí, meia dúzia de grandes empresas compraram todas as permissões e você tem um oligopólio em vários estados. Tanto que tem estados americanos que pararam o processo de legalização da maconha para esperar para ver se eles arrumam uma forma de evitar que você crie um oligopólio. Né? Aí como é que está essa questão? Quem é que planta? Para onde vai o dinheiro? Quem manda? Eles tentaram fazer aqui evitar exatamente isso, mas é muito difícil de evitar, assim, porque a pressão é muito, muito, muito grande. E que eles fizeram, uma das estratégias é que só o governo pode vender. Então, já rompe um pouco a cadeia produtiva, assim, porque normalmente esses oligopólios, eles plantam, eles tratam e eles vendem, né? Então, só que acontece que o governo tem dificuldade de comprar, porque as permissões das empresas quem pode produzir, né? Normalmente as empresas têm tendência a vender para outros mercados, porque eles pagam mais do que o governo daqui, porque o governo também se recusa a fazer uma corrida para aumentar o preço da maconha. Então, eles têm uma certa dificuldade de abastecimento, que foi uma das coisas que também manteve o mercado ilegal. Senão, é difícil de ver essa perspectiva, assim, mas
do ponto de vista que eu estou aqui, é que as grandes empresas estão conta do mercado e é uma coisa impressionante a tecnologia que eles têm, as formas de produção que eles têm. Por exemplo, até vi um comentário de uma pessoa que ela é forte nessa questão da produção da maconha aqui, e ela estava dizendo que, por exemplo, estava se discutindo se as pessoas poderiam plantar ou não em casa, o que ela achava sobre o consumo ou a produção caseira. Ela disse que era totalmente a favor, porque a produção caseira jamais faria diferença na quantidade de mercado que eles têm. Até porque a simples ideia de poder comprar maconha legal já vende. Assim, poder ter acesso a esse produto, até por causa de toda a cultura canábica mundial, enfim, toda essa tradição, o mercado é imenso. Eles não têm nenhum medo de falta de mercado, não. Mas essa cultura canábica, ela tem sido cada vez mais esvaziada da planta e da produção e do comércio que tem sido aqui. Virou um outro produto qualquer. E aí, só para falar da Holanda, que vocês tinham falado, na questão da Holanda, é que tem um gap, né, entre o que é vendido nos coffee shops, porque lá a maconha só pode ser vendida no coffee shop, e da produção. Então, eles vendem muito mais do que eles têm acesso para comprar. Então, o mercado ilegal ele continua funcionando lá na Holanda de alguma forma. Por exemplo, haxixe pode vender no coffee shop, mas não pode produzir. Então, de onde vem? De alguma forma, está sendo controlada pelas mesmas pessoas que controlavam antes. Muito legal esse negócio há umas semanas atrás, a gente viu. Você comentou um pouco. A gente estudou um texto aqui sobre o plantio de maconha doméstico. Então, você disse que aí também isso existe, é claro que existe, né? Mas que não é algo tão perseguido assim, mas também não é a alternativa, né? Podia-se plantar até 4 plantas por residência, de 1,5 m, aí não sei quantos centímetros, não sei que idade, era todo restrito, assim. E aí acabou que eu acho que recentemente passou até que seria proibido o plantio caseiro na minha província. Todas as conquistas, eu acho que foram feitas, por exemplo, há 18 anos, porque todo mundo diz, se a gente quer acabar com o mercado ilegal, a gente tem que começar com os jovens, porque se a gente colocar a restrição de idade muito alta, as pessoas vão continuar comprando no comércio ilegal e tal. Eu sei que depois houve uma pressão muito grande com a mudança da política aqui para voltar atrás em alguns pontos. Ô, Ana, só uma pergunta, de curiosidade mesmo. Em relação ao plantio, isso também gerou todo um outro mercado de jardinagem canábica? Porque isso também é muito comum, né? Assim, nos Estados Unidos a gente vê muito isso, né? Todo produtos específicos, insumos, né? Um mercado dessa jardinagem, o tipo da planta, as variedades da semente. Isso também aconteceu, tem no Canadá? Teve uma corrida imensa sobre a melhor planta, modificação genética, meio aquela história do Big Tobacco também. Eles têm aqui, mas na minha província menos, até porque estava nessa história de pode plantar, não pode plantar, mas tem sim. A jardinagem aqui ela é bem cotada. E indoor, né? Então as pessoas produzem aqui, é tudo em estufa. É tanta tecnologia que as condições de plantio podem servir para a pessoa produzir na Lua. Até o ar de dentro ele é controlado, tudo. Muito legal. Só uma última coisa, assim, eu fico pensando, se a maconha vira uma commodity, como qualquer outra, ela passa a ter um planejamento, desenvolvimento, igual qualquer outra planta que é cultivada maciçamente, como milho, soja, né? Aí você vai ter a patente da semente, vai ter o desenvolvimento de novas plantas que vão resistir a pragas, que vão crescer mais rápido, que vão dar, né? Isso no controle da Monsanto da maconha, sei lá.
Mas é isso. E esqueci de falar para vocês que aqui tem uma bolsa de valores, bolsa de valores da América do Norte para cannabis, específica da cannabis. As pessoas ficam controlando o investimento, a taxa de quanto subiu, quanto desceu e tal. É assustador. Enfim, mas isso não quer dizer que não tem que se legalizar. É só para a gente pensar as formas de legalização, né? E, enfim, outra coisa um outro detalhe que eu esqueci de falar é que aqui no Quebec eles não podem vender nenhum outro desdobramento a não ser a planta in natura. Não pode fazer brownie, chicletes, pirulito, nada. O que tem na Califórnia, muito também. Então, é uma legalização numa perspectiva de saúde pública que, particularmente, eu acho bem interessante. Sobre esse assunto álcool, maconha, podemos passar para outras drogas? Beleza. Tá. Outra coisa que eu queria falar para vocês é um pouquinho sobre a sala de uso, sala de consumo, sala de injeção supervisionada, sala de consumo protegido, enfim, todas essas nomenclaturas. Aqui, em maio de 2017, na cidade que eu moro, foi permitido ter esse tipo de sala. Atualmente, a gente tem 4 ou 5, eu acho, salas de injeção supervisionada. São salas para uso de drogas injetáveis somente. 4, e estou perdendo a conta aqui, acho que 4 são fixas e uma ela é dentro de uma van, ou 3 são fixas e outra é dentro de uma van, e essa da van, eles vão nos lugares, funciona como um consultório de rua. Eles vão nos lugares específicos onde tem uma certa aglomeração, num horário marcado, e aí eles distribuem insumos e as pessoas que querem usar, elas podem usar dentro de uma van também. Tem 2 cadeirinhas ou uma cadeirinha. Enfim, a sala de uso foi uma conquista super importante para as pessoas que trabalham em redução de danos, porque ela consegue acessar uma população que antes era de muito difícil acesso. Ou pessoas que estão na rua e que não procuram o sistema de saúde, ou pessoas que usam drogas em apartamentos, que diferente do Brasil, né, nosso grande problema é o crack, que é uma droga fumada e ela é de fácil, assim, é uma população que está na rua, de fácil acesso, aí o Igor pode dizer se é fácil acesso ou difícil acesso, mas enfim, que é acessível por programas de saúde pública. Aqui as pessoas usam sozinhas no apartamento droga injetável. Então, a crise de overdose aqui é imensa, né? Acho que são 15 mil pessoas que morreram desde 2016, principalmente pelo uso de opiáceos e a mistura do fentanil. Agora o fentanil tem sido misturado em todo tipo de droga. Não sei se vocês sabem o que é o fentanil. Eu levei um susto quando descobri. Porque as pessoas falavam, fentanil, mais perigoso que heroína, né? Eu falava, gente, quem produz isso em qual lugar do mundo? Talvez o Rogério possa falar um pouco aí como é que é. Não, os opiáceos, eles são muito fortes, assim. Eu estava até discutindo sobre que né, essa disciplina é muito boa, né? Porque a gente fala sobre vários tipos de drogas, mas a gente tem muito enfoque das drogas ilícitas. E lá no meu setor, né, tem muitos pacientes que são muito viciados em opiáceos. Pacientes viciados em morfina, pacientes viciados em fentanil, propofol, que são sedativos fortíssimos. E aí a gente está numa saúde medicamentosa muito forte, que as pessoas, para elas não são viciadas, porque é um medicamento. E aí é um medicamento que elas tomam no hospital, elas não se sentem viciadas, mas para nós que somos profissionais, a gente consegue observar sinais de abstinência. Por exemplo, eu tenho uma paciente lá no hospital, né, que ela é viciada em morfina e ela tem sintomas de abstinência mesmo. Ela fala, eu estou com dor. Ela fala com uma cara assim plena, eu estou com dor, eu quero minha morfina. Quanto que tá a sua dor? 10. Tá sentindo dor? Tô. Aí eu chego no quarto, ela tá roncando, ela tá dormindo. Ela não tá sentindo a dor, mas ela quer a morfina. E se a gente não dá a morfina, ela começa a ficar agressiva. Aí ela começa a ficar agressiva, aí ela começa a xingar os profissionais, ela começa a agredir os profissionais se a gente não dá a morfina.
né? E aí, o que acontece? Para o profissional médico, que eu estava conversando com os médicos sobre isso, com as enfermeiras, sobre sobre essa necessidade das medicações. E eles falam que se eles não dão a medicação e a pessoa entra com um processo, assim, pela saúde, pela justiça, a gente não pode deixar o paciente com dor. Então Uhum. eles ganham. Então tem essa preocupação que ninguém fala, né? Porque é um remédio, né? Exatamente. Aqui tem essa questão das overdoses, a crise das overdoses, que está muito associado aos opiáceos em geral, e porque tinha uma campanha muito forte de prescrição, como se fosse um medicamento que fosse a grande solução para várias coisas, e agora a campanha é o contrário. Eles meio que demonizaram esse tipo de substância, e tem até uma amiga minha que a pesquisa dela foi sobre como que os médicos reagem a pessoas que são usuárias de drogas e têm dor crônica. Então, normalmente, a pessoa, mesmo quando a pessoa tem uma dor crônica, mas se ela é usuária de drogas, os médicos não prescrevem. É um lado ao contrário, um pouco disso que você estava falando, né? E aí acabou que, assim, ficou super complicado, porque os médicos começaram a suspender todo tipo de prescrição, mas aí também não é por aí eles começaram a minimizar as dores crônicas, enfim. Eu acho que tem uma discussão que dá pano para manga e que normalmente o Brasil se retira dessa discussão, porque está muito ligado igual você está falando, a quem está na área da saúde mesmo, né? Quem trabalha com redução de danos, drogas em geral, quase não acessa essas questões. É muito difícil as pessoas discutirem sobre drogas ilícitas, né? É muito mais fácil elas falarem sobre, sinto uma dor e tomo um paracetamol, uma dipirona e passa. Mas o que as Uhum, pessoas não enxergam é que isso a longo prazo também vira uma dependência, uhum, né? A gente, como profissional da saúde, a gente tem noção que cada vez mais que você toma remédio, um determinado tipo de droga, né? Uma substância, ela vai causar menos impacto no seu corpo, você vai querer mais, né? Como qualquer droga ilícita. Só que, e aí eles até assustam quando eu falo, eu trabalhei na UBS, e na UBS tinha, eu acho que uma médica que ela dificilmente prescrevia medicamentos, ela prescrevia terapias bem diferentes, sabe, exercício físico, uma alimentação mais saudável, e aí muitos pacientes reclamavam dela. Eu vim aqui na médica, ela não prescreveu nenhuma medicação. Aí eu falava assim, agradeça porque essa médica está preocupada com a sua saúde, ela não está preocupada em te entupir de remédio, entendeu? E aí tomaram a dor, as pessoas às vezes não querem sentir a dor, elas não querem absorver essa dor, elas querem viver sem dor para a vida inteira. E quando eu falo que eu sou o tipo de pessoa que para eu tomar remédio eu preciso de estar muito mal, elas, como assim? Eu tô com uma dor de cabeça, toma um remédio. Eu falei, não, toma uma água, eu deito, descanso um pouco, porque eu sei que isso a longo prazo vai me causar um mal muito grande. Eu vejo as consequências dos pacientes que usam droga há muito tempo, uhum, entendeu? E é uhum. muito prejudicial. E eu falo droga no geral, né? Aham. Assim, e às vezes as pessoas não encaram um comprimidinho que ela compra na farmácia como droga. E é. É. É verdade. E isso passa fora do radar de quem trabalha com redução de danos, né? Porque falar, isso daí é coisa da farmácia, é outro tipo de saúde pública, assim. Você tem razão mesmo. E aí tem os dois lados, né? Porque de um lado tem essa questão da hipermedicalização de tudo, e do outro lado também tem uma questão que talvez se a gente, dependendo do discurso do viés que a gente toma, a gente pode até cair num discurso um pouco moralizante, assim. Até que ponto a pessoa também não pode tomar um comprimido para aliviar a dor, enfim. É uma linha tênue que ainda a gente ainda tem que avançar muito nessa discussão. Talvez seja um lugar para a gente botar o olhar da redução de danos, que está uma discussão que está passando fora do radar mesmo. Não sei o que vocês acham. Ana, antes de você avançar, é... primeiro é essa ideia do fentanil. Esse é uma medicação veterinária, né? Também de uso veterinário para animais de grande porte. Então, para dopar rinoceronte no zoológico, elefante, eles usam essa droga. Ela tem uma história terrível nos Estados Unidos, né? De como ela, bem, de como ela foi introduzida no mercado. E é possível adquirir pela Dark Web, é muito barata, produzida na China.
uma quantidade minúscula dá para entorpecer um monte de gente. E aí no Canadá também tem esse problema. Aqui no Brasil, existia uma medicação, eu acho que ela foi retirada, que é o Algafan, que tem uma pesquisa assim sensacional que foi feita pela Janirza Cavalcante, em Pernambuco, que a dissertação saiu com esse título Espelho Quebrado, Algafan e Desvio. E o Algafan é um remédio para dor também, um opioide sintético. E as pessoas faziam uso desse remédio, macerava os comprimidos e aí diluía e injetava, né? Mas desapareceu com a AIDS, assim como o uso da cocaína injetável também. E é interessante você falar desse uso solitário, né? Porque o crack, quando eu comecei a pesquisar o crack, eu pensei também que era um uso solitário, né? Mas é uma ideia absurda, porque você tem cenas de uso aí com centenas de pessoas, como é que é solitário, né? Agora, essa droga injetável, a pessoa vai para casa, tem uma overdose e aí não tem como salvar, né? Se ela está dentro da casa dela. Agora, você comentou uma hora dessa van que funciona como consultório de rua. Eu sei que o assunto aqui é Canadá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a trabalhar em consultório de rua lá em Juiz de Fora? Não, eu trabalhava no CAPS e tinha parceria com o consultório de rua. Tinham amigos que trabalhavam, mas eu mesma nunca trabalhei. Mas você pode explicar para a gente o que é um consultório de rua? Então, posso explicar de uma maneira assim geral? Vai ser melhor que a minha explicação. Porque tem aí toda discussão que a gente entra tem aquelas nuances, né? Consultório de rua, consultório na rua, enfim. Eu sei que é um dispositivo que é financiado pelo Ministério da Saúde e que tem uma equipe móvel, que normalmente está num carro, numa van, pode ser formada por enfermeiro, psicólogo, enfim, multidisciplinar. Raramente tem médicos e ela é uma equipe que trabalha diretamente no território. Então, ela faz contato com as pessoas que estão em situação de rua e normalmente trabalha com horário marcado. Por exemplo, não sei, não conheço nada em São Paulo, mas vamos supor, uma cena de uso ou um lugar que tem uma concentração maior de pessoas que estão em situação de rua, toda quarta-feira, às 3 horas, o consultório de rua vai estar lá. Então, encaminha depois ou acompanha para tirar documento, para o CAPES, ou só faz uma conversa, fala sobre redução de danos com essa população, mas nesse sentido, oferece insumos também. Aproveitando para falar disso, já começo aqui mostrando meus kits. Tem um kit aqui do Canadá que eu achei super bonitinho, que ele é distribuído nessas salas de uso, porque na sala de uso antes tem um acolhimento que você pode pegar qualquer tipo de material que você quiser para levar para casa, e eles oferecem também esse kit para pessoas que estão em situação de rua, principalmente mulheres. Normalmente o kit vem com uma calcinha, porque as mulheres que estão em situação de rua é uma questão muito complicada, roupas de baixo, assim, porque raramente se doa e raramente elas têm acesso. Então complica mais ainda, principalmente em períodos de menstruação. Aí eles oferecem um absorvente, tem vários tipos de absorvente, o protetor labial para uso de crack, para o frio também, camisinhas, enfim, lubrificante e material informativo, que normalmente é super bem recebido e serve como uma ponte também para entrar em contato com a população e ajuda muito as mulheres, assim, que eu vi tem um retorno muito grande, e das mulheres brasileiras também. Então é um dos kits que é distribuído no consultório de rua aqui. E aí também, eu acho. Sim. Aí tem essa ideia, né? Se ele é mais ligado a um equipamento de saúde ou se ele é menos ligado a um equipamento de saúde, se ele é mais um consultório que sai para a rua ou se ele é um consultório de rua mesmo, que ele é especializado. Acho que a discussão é meio essa, né? E aí varia muito. Aqui no Canadá é tudo formatadinho, assim, tem todos os manuais de boas práticas, exatamente o que a pessoa tem que fazer. É tipo, para você estabelecer um bom vínculo com o usuário.
diga bom dia, praticamente tudo detalhado, assim. No Brasil, a gente tem mais essa possibilidade de adaptar e de criar as situações locais. Então, tem uma diversidade imensa, riquíssima de experiências, né? Tem aquela biblioteca de BH que eles levam, o consultório na rua oferece livros também, enfim, tem várias alternativas. Aí, voltando para o fentanil, eu não estou acompanhando o chat, se tiver outras coisas aí, você vai me falando, tá? Beleza. Eu descobri isso aqui, talvez o Rogério saiba como é uma cartilha de todos os opiáceos que são distribuídos no Quebec. Não dá para mostrar tudo. Tudo prescrição e venda legal. Aí aqui, 6 dessas colunas são PETs de fentanil. Dá para ver? Então, essa tal droga, muito mais perigosa que a heroína, que derruba um elefante e tal, ela é uma droga vendida sob prescrição médica em PETs. Então, os traficantes de heroína e todos os outros, assim, que tem sido misturado em todo tipo de droga aqui, eles vão na farmácia e tal e pegam esse produto e misturam na heroína ilegal e causando a overdose, porque uma pequena porçãozinha já pode causar overdose. E o que tem sido feito principalmente com a pandemia, como fecharam as fronteiras, o acesso a outras substâncias tem sido cada vez mais difícil. Então, eles têm misturado cada vez mais fentanil, que tem agravado ainda mais a crise de overdose. O que eles têm aqui, enfim, para evitar as overdoses, tem milhões de coisas. Por exemplo, tem um aplicativo no celular que chama Be Safe. Quando você vai usar, se você está em isolamento, sozinho em casa e tal, por causa da pandemia também, você clica e diz que você vai usar a substância. E esse aplicativo te dá acesso direto ao seu médico e a outras pessoas que podem vir te ajudar também, caso você tenha overdose. Uma outra coisa é que eles... É incrível, né? Para distribuir esse material que eu vou mostrar para vocês, tem até uma van. Se você está fazendo uma festa na sua casa, alguma coisa, tem várias pessoas que usam e você precisa do material, você pode ligar e eles entregam o material de redução de danos na sua casa. Por isso que eu estava falando para vocês dos parâmetros, às vezes é difícil de fazer comparação. Mas, enfim, para evitar as overdoses, existe um produto que é super eficaz, que chama Naloxona, que foi uma luta muito grande dos usuários, porque eles eram distribuídos somente por profissionais de saúde. Então, se a pessoa entrasse em overdose do seu lado, teria que ligar para um profissional de saúde, para a ambulância que vinha junto com a polícia, para eles aplicarem a naloxona. Então, a Associação de Usuários fez uma pressão imensa aqui, porque aqui tem a Associação de Usuários de Drogas, e eles conseguiram que fossem distribuídos, a Associação de Usuários, assim, com poder para negociação e tal, eles conseguiram que fosse distribuído para todos os usuários. No início, você tinha que ter uma carteirinha, fazer um curso entre pares, de usuário para usuário, e você poderia pegar esse kit na farmácia. E, atualmente, ele é distribuído para todo mundo. É só chegar na farmácia e pedir o kit. Até tem uma história super legal, assim, porque no início, quando era distribuído só para usuário, eu estava chegando aqui, eu estava louca para fazer o curso, e aí eu acabei ligando para psicóloga, tal, me inscrevendo, e eu fui fazer o curso tipo um CAPS, que ele é totalmente gerenciado pelos usuários. Então, até quando eu falei que aqui existe a associação de usuários, assim, mais para dar a dimensão do poder que eles têm, porque no Brasil tem muito trabalho legal também. Essa associação, ela é totalmente gerenciada por usuários, só os usuários que trabalham lá. A única pessoa que não é usuária é a psicóloga que foi contratada por eles. Então, é um CAPS que tem drop-in, tem um serviço de moradia também, onde as pessoas podem morar até 3 anos. E, enfim, eles que conseguem financiamento, tudo. E aí eu fui lá fazer esse curso, e era esse kitzinho aqui, dessa naloxona, que é um antagonista dos opiáceos. Se a pessoa está em overdose, ela recebe essa medicação, ela reverte imediatamente a overdose e só serve para derivados do ópio. Se o Rogério quiser me corrigir aí. Se a pessoa tiver em crise de outra coisa e você aplicar naloxona, não tem nenhum problema, porque não tem efeito colateral nesse sentido. Aí eram essas ampolas com seringas, e eles explicavam como que você aplica e tal, como faz a massagem cardíaca, enfim.
E mais tarde também eles começaram a distribuir a naloxona nasal, que tem que limpar um pouco a narina e depois só dar um esguicho a cada um tempo determinado até esperar a ambulância chegar. Isso salvou muitas e muitas vidas aqui. Então, é uma política que tem funcionado e que avançou bastante. Depois, nessas salas de uso, também tem a aplicação da naloxona. Essa sala de uso ela é muito complicada para ela ser colocada em prática, porque tem milhões de regulamentações, determinações de como que ela tem que ser instalada e tal, e normalmente tem uma perspectiva muito médica. Tem uma sala de uso aqui que ela é diretamente anexada a um hospital, por exemplo. Tem que ter enfermagem. Aqui ela é feita, não sei se vocês já viram as imagens, se vocês entrarem no site sala de uso, vocês vão ver, tem um enfermeiro que fica atrás de um balcão e tem várias casinhas, vários standzinhos assim, onde as pessoas sentam e podem consumir. Normalmente tem um espelho para que o enfermeiro possa olhar se a pessoa está em overdose ou não. E com certeza é um avanço imenso, principalmente como eu estava falando, para acessar essa população, pessoas que usam dessa forma. Só que a Associação dos Usuários aqui também considera que é um avanço, mas tem criticado por ser uma perspectiva muito médica, muito higienizada. Então, a pessoa vem, consome por um tempo e tem que sair. Às vezes tem uma sala depois, assim, que elas podem ficar até 40 minutos. O que eu acho interessante desse dispositivo é que a forma que ele pôde ser instalado é muito a partir de uma perspectiva sanitária e médica, mas o discurso que envolve esse tipo de trabalho é um discurso bem diferente, assim. É um discurso muito mais apoiado na redução de danos, muito mais humanizado. E talvez aí tenha até uma outra história para contar, que é que eu fui visitar a sala de uso da Holanda, e é a que existe há muito mais tempo, né? E ela é completamente diferente. Ela é uma sala de estar, com cores e tal, e sobre a gente estava falando do uso individual, achei legal essa reflexão que você fez, Igor, que parece que o crack é uso individual, mas tem toda essa questão coletiva. Lá na Holanda, a sala de uso, elas são mesas de 4 ou 5 pessoas que consomem uma de frente para a outra, e o enfermeiro fica do lado de fora. Outra questão também que aqui é a sala de injeção, então não pode ter nenhum tipo de consumo de droga fumada, e na Holanda se pode usar drogas fumadas também, sem ter aquele aquáriozinho típico para droga fumada. E minha experiência lá na Holanda foi muito legal, assim, porque aqui todas as salas de uso que eu visitei, já visitei todas, é uma passagem rápida explicando exatamente como funciona. É um avanço muito legal. Agora, onde que a gente pode dar o próximo passo? Quando eu fui na Holanda, fui recebida na sala de uso mesmo. A pessoa lá que me recebeu era um usuário, estava explicando como é que funcionava, todas as questões, desde quando e tal. E começaram a chegar os usuários e eles continuaram usando normal, na mesma mesa que a gente estava conversando. Então, é uma outra perspectiva mesmo, uma outra forma de abordar esse uso. Ana Cecília, una pregunta, ¿cómo se llama esa asociación de usuarios? Aqui, Sí, Canadá. a KIPSUD, a do Canadá inteiro, chama... Pode digitar no chat, vou digitar, por favor. vou te mandar um link. Sobre a questão, inclusive, das Obrigado. associações dos usuários, tem a Tá. INPUD, que é a Rede Internacional de Usuários de Drogas, que é quem fez esse cartaz, que tem um trabalho muito, muito Tá bem, tá bom. bom. E, Ana, até é engraçado você falar isso, e a gente estava conversando com a Luana na semana Uhum. passada, o quanto esse movimento aqui também, além de fazer essa redução, de trazer essa ideia da redução de danos, é também transformar as pessoas em seres políticos, né? Isso. Para que elas começam a se enxergar na sociedade não somente como pessoas que têm que ficar à margem, mas não, pertencentes, com direitos e que devem lutar pelos seus direitos, né? E do seu discurso eu estou sentindo que essa associação ela já teve esse trabalho, né? Então eles sabem que eles não devem ser jogados de lado, eles têm direitos, eles buscam, eles lutam, eles fazem todo esse trabalho
para que as pessoas não sejam excluídas da sociedade, muito pelo contrário, sejam incluídas com essa característica, né, de usuários, enfim. E eu acho interessante que é esse caminho mesmo, né? E eu fui entrar agora que eu não conhecia as salas de uso, né? E aí eu vi uns biombos, assim, eu falando, gente, é bem tipo sala de medicação, né? E, e você perde aquilo que a gente estudou, né? De você ter o setting, de você ter as pessoas, a conversa, o ritual, né? Que você falou que na Holanda é diferente. Uhum. Que eu acredito que deve ser muito melhor, né? Porque as pessoas sentem mais à vontade do que ir lá e aplicar uma injeção e ficar lá, se sente. A pessoa se sente meio solitária, acho que é meio ruim isso, né? Da perspectiva da saúde, ok, é controlado e é seguro, mas até onde isso é prazeroso para a pessoa, né? Até onde ela se sente confortável com aquilo. Talvez ela sinta vontade de conversar com pessoas que usam, ou se sente mais confortável rodeada de pessoas que usam, ou que têm experiências parecidas. Talvez seja uma forma de pensar na pessoa, né? Não só no uso controlado da droga. Uhum. Acho que é isso mesmo, é focar cada vez mais na substância e focar cada vez mais nas pessoas, né? No contexto, na cultura do uso. Deixa eu falar uma coisa, Ana. Na Uhum. época do De Braços Abertos aqui em São Paulo, eu lembro que teve essa discussão. Tinha uma ONG de redução de danos aqui na cidade que criticava o programa de Braços Abertos, dizia que, na verdade, tinha que ter sala de uso para crack e tal. Aí teve um pessoal da saúde mental aqui que foi para o Canadá conhecer sala de uso e outros foram também para a Holanda. E aí eu me lembro bem dessa discussão, que uma vez que eu fui na saúde mental, a médica falando, olha, deve ser uma coisa horrorosa usar droga naquele lugar, que parece uma enfermaria, tal. Quem é que vai usar droga ali? E aí a menina que foi para a Holanda dizendo, não, mas na Holanda tem uns banquinhos, você senta. Ela falou que ela foi numa que parecia um café, tal. Aí fizeram uma reforma ali da pracinha onde ficava o fluxo e colocaram os banquinhos, que aí tem umas árvores. Então a ideia é que a pessoa ficasse fumando crack num banquinho, embaixo de uma árvore e tal. E aí a médica dizia, não, o nosso espaço seguro de uso vai ser aí na Cracolândia mesmo. A gente faz essa praça, as pessoas ficam aí fumando crack e tal. Aí tem um monte de médico em volta, enfermeiro, de braços abertos e não sei o quê. Mas essa discussão aí rolou aqui em São Paulo. Uhum. Então, aí é daquelas coisas bem polêmicas, né? Uma vez eu fui aqui numa proposta, numa feira de livro anarquista, e uma das palestras da Feira do Livro Anarquista era redução de danos sob uma perspectiva anarquista. E houve uma crítica grande também sobre essa questão das salas de uso de uma perspectiva médica, porque eles estavam propondo salas de usos mais comunitárias, no estilo do que você conta na sua tese mesmo, dessa coletividade, do cuidado que tem na biqueira e tal. Enfim, aí tem vários níveis de polêmica que a gente pode chegar sobre essa história, mas era essa a proposta que eles estavam trazendo aqui. Aí, e só para falar da questão da associação dos usuários, então tem a rede internacional, né, network das pessoas que usam drogas, que é a INPUD, tem a LAMPUD, que é da América Latina, se vocês quiserem até depois posso incluir vocês, e tem também a KIPSUD, que eu já mandei o link, e no Brasil tem muita coisa legal mesmo, também. Só que no Brasil a pressão é muito maior, né? E aqui, quando eu cheguei aqui, eu fiquei admirada de ver a força que eles têm. E como o Rogério estava falando, é político, do ponto de vista político mesmo. E tanto é que o slogan deles atual é nem doente, nem culpado. Eles saem do discurso da saúde e eles saem do discurso da justiça, como pessoas que usam drogas e que mantêm os direitos. Inclusive, foi um dos choques que eu tive bem grandes, assim, porque eu estava acostumada a ouvir o uso de drogas a partir de uma perspectiva minha, enquanto psicóloga, ouvindo os usuários chegarem, né? Então, era um certo discurso. E aqui eu comecei a frequentar tudo que eu podia
para aprender o máximo possível todo tipo de associação dos usuários e tudo. E o discurso é completamente outro, assim. São pessoas que fazem uso e que continuam na vida, trabalhando, fazendo coisas, enfim, com outros interesses. É uma outra forma de uso mesmo. E, inclusive, na entrevista da minha pesquisa, quando eu entrevistei os jovens em situação de itinerância de rua que usam drogas, eu nunca mais ouvi o mesmo discurso que eu ouvia no Brasil ou no CAPS, porque eles falam do uso como se ele tivesse no cotidiano. O uso é uma das questões que eles têm. Tem tantas outras urgências, onde que eles vão dormir hoje, se vai fazer menos de -40, quanto de frio, se a luva está furada ou não. E a droga está ali também. Foi uma coisa que me surpreendeu particularmente, assim. Ana Cecília, posso te perguntar? Bom, você já, com essa última fala que você fez, eu já consegui entender melhor minha segunda pergunta que eu te queria fazer. A primeira é, bom, eu trabalho com prevenção de uso de drogas em adolescentes, né? Então, o foco, né, a perspectiva é um pouco diferente, acho, porque nosso caso, a gente justamente avalia programas e estratégias para prevenção de uso de drogas em adolescentes, né? E também, que se fala, adiantar o primeiro uso, prevenir o primeiro uso de drogas, né? Uhum. Então, esses são os maiores intuitos dos programas que a gente avalia. Mas eu não deixo de pensar qual seria a discussão de trás de confrontar a perspectiva de redução de danos com a perspectiva de prevenção de uso de drogas. Acho uma discussão bem complexa, né, que tem que ver com também mesmo com a ideia que a gente tem como sociedade, né, de usar drogas mesmo. E como antropólogo, né, eu acho que isso está como parte da vida de qualquer sociedade que você pode ver em qualquer etnografia que você consiga ver de qualquer povo tem uso de drogas, né? Mas nessa sociedade, né, globalizada e que também tem esta ideia da prevenção, de gerar programas de prevenção, que também é outro tópico bem complexo, né, e muito criticável também. Sei lá, você acha que tem visões discordantes entre a redução de danos e prevenção de danos? A população de adolescentes, mesmo como você falou, na Canadá, tem por essa legalização, um sentido dela foi afastar os jovens de uso de drogas mesmo, né? Mas até a que ponto a gente pode prevenir esse uso de drogas em adolescentes, né? Desculpa, em pessoas jovens, né? Ou retardar, até a que ponto a gente pode retardar ou adiantar esse primeiro uso de drogas. Essa é uma primeira coisa, e a segunda coisa também está relacionada. Como a gente pode olhar o fundamento eu concordo muito com o trabalho que associações de usuários fazem, eu concordo que é um direito mesmo, mas vou fazer um pouco de advogado do diabo, né? Como que justificaria, né, que a gente invertir, falando com uma perspectiva bastante ruim, né? Como poderíamos justificar que a gente podemos invertir dinheiro público em pessoas que escolheram usar drogas e que têm um problema de saúde, falando que elas
elas propiciaram isso mesmo para elas, né? Eu já tenho algumas ideias de como posso perguntar, como posso responder essa questão, mas como você falaria isso? Não, pode ir ajudando aí também. Então, eu entendi. Eu falaria assim como a primeira coisa é que é uma responsabilidade, né, social, porque o uso de drogas, mesmo que seja uma é, parte da cultura mesma da sociedade, né, o uso problemático de drogas, falando mais concretamente, né, pode ser um efeito, como uma consequência de violência estrutural que a gente vive, principalmente nos países latino-americanos, né? E uma saída, né, dessa realidade, que justamente a Luanda falava sobre isso na última aula, né? Que qual é a saída que as pessoas que vivem na situação de rua têm? Consumir drogas, mas sua situação é muito forte, elas querem esquecer essa realidade e pegam mais drogas. E é assim como tipo um ciclo, né? Eu acho que seria assim como minha explicação, né? Que é um dever social, assim como, por exemplo, a gente pode falar para atender as populações privadas da sua liberdade, nas populações que vivem nas cadeias, nas prisões, né? É uma responsabilidade da sociedade mesmo. E também eu acho, por exemplo, que a questão é um pouco similar à luta que fizeram as associações das pessoas que vivem com HIV, né? Uhum. Que acho que esse discurso se assemelha um pouco, né? Como o discurso conservador poderia ter falado, mas então falou, né? Que as pessoas tinham essa enfermidade porque elas propiciaram isso, propiciaram um comportamento irresponsável, promíscuo, né? Que é uma palavra tão ruim. Acho que essa é a mesma lógica. Não sei o que você acha disso. Uhum. Eu acho que sim. Quando você fala investir dinheiro em pessoas que usam drogas, tá assim, peraí, como é que é mesmo? Porque a parte muito do princípio de quem é essas pessoas que usam drogas que a gente está falando, né? E assim, quando você fala da responsabilidade, foi elas mesmas que procuraram e tal, esse discurso meio até moral mesmo, porque se a gente for nessa via, todo estigma se apoia, por exemplo, falar assim, também aquela pessoa pegou o Covid-19 porque ela sai de casa sem máscara. Como é que agora a gente vai tratar se ela sai de casa sem máscara, assim? Você nem sabe o contexto que é, né? Como que estava aquela pessoa, que situação que ela tem, qual é a vida dela, todos os outros, as outras variáveis que incidem na vida dela. Tipo assim, será que vale a pena a gente, sei lá, dar uma córnea para uma pessoa que fica todo dia diante do computador porque estragando a vista? A gente pode ir nesse discurso afunilando se a pessoa tem mérito ou não, tem culpa ou não, indefinidamente, assim. Aí acaba que fica um discurso muito perigoso, porque aí aquela pessoa que usa droga, tá? Aquela pessoa que usa droga, que também é mãe e que também tem outro contexto e aquela outra situação, cada pessoa tem milhões de variáveis além desse determinante. Aí, como você falou, até as pessoas que usam AIDS, enfim, que têm AIDS, que usam drogas ou não, enfim, é, enfim, é um discurso muito perigoso, eu acho, que se a gente for por esse caminho, se as pessoas merecem ou não que se invista dinheiro público nelas, e, além do mais, as pessoas são cidadãs e elas têm direitos, independente de qualquer coisa. Depois, Será que eu só posso adicionar só uma coisa? Acho que por até o favor. Chris comentou acabou de comentar, né? Health-related deservingness, que é um debate que acho que a gente já teve aqui na disciplina e que eu acho que eu já tive várias vezes com o Chris, se o Chris até quiser comentar mais sobre isso, que isso, Rodrigo, tem muito a ver também com uma visão que é dessa subjetividade neoliberal, né, ou do que se estuda por subjetividade neoliberal, da responsabilização do indivíduo pela sua própria saúde, né? Que é algo que acontece, que tem muito a ver com essa produção da ideia do comportamento de risco, que atravessa, né, as políticas de prevenção e erradicação da AIDS,
que sempre são muito focadas no indivíduo, porque para a subjetividade neoliberal você é o responsável pela sua própria saúde e não mais o Estado, né? Nessa subjetividade, você desresponsabiliza o Estado, mas você tem que continuar responsabilizando alguém. E essa pessoa que você responsabiliza é o indivíduo nesse sentido, né? A atomização mesmo dessa responsabilidade. E que é exatamente o que grupos que vão defender a saúde coletiva, né? O que a gente tem tanto no nosso programa de pós, vão tentar de alguma maneira combater, e é o que esses grupos de associações de usuários imagino que estejam tentando fazer também. Mostrar que esse é um problema de saúde coletivo, de saúde pública, de saúde que diz respeito a todos nós. E que o direito à saúde ele não é um direito que vem com reticências, né? Ele é um direito per se, ele é um direito total, né? A totalidade da saúde do indivíduo. Eu acho que esse é um debate que tem muito a ver com isso também, né? Com o desmonte da saúde. Eu acho que tem tudo a ver, assim. Porque é isso, se você desmonta o Estado e desmonta o seu aparato de saúde pública, a responsabilidade por gerar, criar e manter saúde vai para alguém, né? Ela não desaparece e ela acaba indo pro indivíduo. Não sei, mas acho que é um debate que entra aí também, bem. Acho que o Cris pode falar bastante disso também. O Cris manja bastante. Chileno, né? O chileno manja muito, né? De neoliberalismo, né, Cris? Mas isso é uma coisa relacionada a uma discussão bem relacionada a imigrantes também, não é, Nicolas? Super, super. Porque aí é isso, né? E no Brasil nem tanto, né? Mas na Europa, aí é o debate do se o migrante tem direito a acessar sistemas de saúde ou não, né? E que aí passa por isso, né? Passa por, mas ele contribui com impostos, mas ele veio de outro país, mas qual que é o critério? Ele não nasceu aqui, ele não tem a nacionalidade. E ele vai ser um engodo, né? Ele vai pressionar o serviço de saúde e aí vai aumentar os gastos públicos e quando na verdade ninguém está debatendo o direito integral à saúde per se do indivíduo, né? Ninguém está falando do direito humano à saúde, independente da sua nacionalidade, da sua raça, etc. É um baita de um debate também. Tem países que fazem absurdos, confiscam, cobra mais imposto, se não me engano a Suíça cobra mais imposto de imigrante, seria um imposto para compensar o fato de ele ter chegado hoje no seu sistema público. Tem vários países que fazem isso na Europa, né? Porque é isso, porque a gente está trabalhando, porque eles estão trabalhando na lógica do eficiência do Estado, na lógica do sistema enxuto, na lógica da austeridade, não numa lógica de, enfim, universalização, né, de direito à saúde. Mas essa discussão aqui no Brasil, viu? Eu acho que ela foi só adiada, viu, Nicolas? Porque eu lembro do Serra defendendo isso quando ele era prefeito aqui. Para resumir a história, nordestino não ia ter direito ao sistema, entendeu? Porque veio de outro estado. Ele chutou isso na campanha e aí caíram matando em cima, ele deu um passo para trás, entendeu? Mas ele sugeriu uma coisa de que só morador da cidade de São Paulo há tantos anos é que teria direito a utilizar o sistema na cidade de São Paulo. Eu queria implementar isso daí, entendeu? Então, acho hoje em dia você fala isso é eleito, né? Exatamente. É uma discussão que foi adiada, entendeu? Mas eu imagino que logo vai voltar com tudo aqui. Porque, Ana Cecília, as coisas pioraram muito aqui no Brasil depois que você foi embora, viu? Por isso que eu sempre falo para você fazer o máximo para você se dar bem aí no Canadá, que esse negócio aqui tá terrível. Isso que o Rodrigo falou das campanhas de prevenção, aqui não se fala mais em campanha de prevenção ao abuso. Que eu me lembro, quando eu comecei nessa área das drogas, só se falava isso, vamos prevenir o abuso, né? Não, a prevenção é o uso. A prevenção à experimentação e prevenção a qualquer tipo de uso. Numa lógica de que
quem não usa, não abusa. É mais ou menos essa lógica que eu entendi dessas pessoas que defendem isso, né? Aí você coloca uma pesquisa ali de quem já usou e que depois se tornou usuário compulsivo, os que nunca usaram não se tornaram usuários compulsivos, né? Então são umas pesquisas assim muito. E também pesquisa de prevenção aqui no Brasil sempre dava que não funcionava. Aí de uns anos para cá todas funcionam. Aí você vai ver quem fez a pesquisa é a mesma pessoa que tem a organização social que faz a campanha de prevenção, entendeu? Então as coisas estão mudando assim numa velocidade muito grande aqui e para pior, né? Agora esse negócio de investir dinheiro público em pessoas que escolheram usar drogas, a lógica é essa mesmo. Agora, porque a loja que está vindo é a seguinte: investir dinheiro público em qualquer pessoa, entendeu? Por exemplo, o sujeito não foi vagabundo a vida inteira e não conseguiu ter um plano de saúde, por que é que a gente vai investir dinheiro público nesse vagabundo? A ideia é essa. E a ideia do coxinha é a seguinte: os meus impostos vão pagar o vagabundo que fica tendo um monte de filho e aí precisa levar no médico. E como é que pode um negócio desses? A lógica é essa mesmo. Então, aqui no Brasil, aqui eu não ouço muito porque as pessoas não falam isso na minha frente, mas já aconteceu, entendeu? E as pessoas discutem isso tranquilamente. Tranquilamente. É complicado mesmo, assim. Eu tenho acompanhado pouco, para falar a verdade, eu tenho visto um impacto, assim, mas às vezes é tão difícil, é tão pesado ficar vendo tudo que tem acontecido que, enfim, estou tentando me concentrar aqui, pegar bastante energia de tudo que eu estou vendo para se eu voltar com uma pressão total mesmo, com energia total. Mas, assim, tem alguns valores que aqui são bem consolidados, mas também a gente não pode esquecer que aqui é a América do Norte. Quando o Nicolas estava falando sobre a questão do SUS, do acesso universal e tal, esse direito à saúde, ele não tem a mesma perspectiva aqui que a gente tem no Brasil. Eu fiquei muito assustada com isso. Assim, por exemplo, aqui na minha casa, eu e meus 2 filhos, a gente tem direito à saúde pública do Canadá, que é a RAMQ, e meu marido não. Porque a gente tem cidadania portuguesa, então tem 8 países no canto de uma lei que tem uma associação, um certo contexto com o Canadá, então a gente tem direito à saúde pública. E, enfim, tem algumas coisas aqui que funcionam muito pior do que no Brasil. Por exemplo, a medicina preventiva em geral, a saúde da família, dependendo, se a gente mudar no Brasil para uma área coberta, automaticamente tem seu médico de família, né? Aqui não. Tem 1 ano e meio que eu estava na fila do médico de família e aí, porque eu estava fazendo um trabalho voluntário e tal, eles me incluíram numa clínica deles. Senão você não consegue acessar um médico de família. Tem que ir direto para a urgência. Aí uma vez até eu contei um caso que eu estava passando mal e eu fui direto tomar urgência. E aí a fila estava de 24 horas para você ser atendido na urgência e ao lado tinha as macas que iam chegando das ambulâncias. Então era mais ou menos a mesma fila, assim, lógico que tinha aquele protocolo lá que outro lá vermelho, né? Como é que chama aquele protocolo? Que é vermelho, amarelo e verde? Classificação de risco. Essa daí, a classificação de risco, mas enfim, era uma fila de 24 horas e eu estava do lado das macas. Eu falei, poxa, eu não estou passando tanto mal assim para ficar na mesma fila. Enfim, tem muitas coisas aqui que não funcionam muito bem. Por isso que ainda aumentou ainda mais a minha admiração pelo SUS, desse ganho que a gente tem, que a gente não pode perder de jeito nenhum. Da perspectiva de saúde universal como um direito, assim, nossa, eu acho que é uma das grandes conquistas que a gente tem. E falando sobre a medicina preventiva, aqui tem muito pouca medicina preventiva para você acessar um especialista só passando pelo seu médico de família que você não tem, então ainda é mais complicado. Aí, voltando para a questão da redução de danos e da prevenção, poxa, a redução de danos é prevenção. Nem sei como é que a gente pode fazer uma diferença entre essas duas coisas, porque inclusive redução de danos e riscos, ou redução de riscos, é muito engraçado, porque aqui fala francês, e na França também, aqui é redução de méfaits, que é a redução dos danos, e na França é redução de risque. Aí, sempre que a minha equipe vai para a França, volta para cá, fica aquela confusão toda se é redução de danos ou redução de riscos. Enfim,
acho que o ideal seria falar redução de danos e riscos. Nesse vídeo, eu coloquei o link aí, que é um vídeo que eu adoro, de uma socióloga que eu adoro, que chama Anne Coppel. Gosto tanto do vídeo que eu botei uma legenda nele, em português. E aí eu ficava meio assim de divulgar o vídeo da mulher que eu peguei e botei legenda. Aí conversei com ela essa semana e resolvi. Ela falou que eu posso divulgar. Ela fala que a redução de riscos é a hierarquização de risco. Então, o melhor é não consumir drogas. Se você consumir drogas, que não seja sozinho. Aí, se você for consumir sozinho, que não seja por via injetável. Se você for consumir por via injetável, que seja com material limpo. Na verdade, a perspectiva de redução de danos é essa de reduzir os riscos. Então, todo programa de prevenção tem a mesma perspectiva, né, de reduzir os riscos associados ao consumo de drogas. E aí, é importante a gente reduzir os riscos associados ao consumo de drogas, e não só da substância, mas todos os riscos que vêm junto com o contexto, né? Aí, enfim, em contexto de festa é uma coisa, em contexto de rua é outra coisa. Aí, acho que o Igor pode falar disso pra caramba, assim. Quais são os danos associados ao contexto do uso. E aí, enfim, isso aí é uma coisa que tem que ressaltar. A forma que a gente vê alguns usos no Brasil, ela é infinitamente mais precária também do que os contextos de uso que a gente vê aqui. Quando eu falo, tá usando sozinha no apartamento. Sim, a pessoa tem um apartamento, ou ela está abrigada. Enfim, a questão da violência nem se compara também. Aí eu acho que toda campanha de prevenção ela tem que estar pensando também que tipo de consumo de uso e muito próxima da realidade das pessoas, porque, vamos caricaturando assim, se você for fazer uma campanha de prevenção numa escola pública de uma área onde tem muita violência associada ao consumo de droga, à venda de droga e tal, se você chegar com uma certa cartilha que foi feita para um outro contexto, dificilmente aqueles adolescentes eles vão te ouvir, porque fica muito destacado, muito longe da realidade deles, que inclusive era a minha crítica a mim mesma quando eu mudei para o Canadá. E, às vezes a gente faz certo discurso de saúde que nem faz eco na realidade das pessoas. Não sei se responde a sua pergunta. Sim, muito obrigado. Na verdade, é que eu trabalho com uma equipe de pesquisa que acho uma visão um pouco diferente, sabe? Mas às vezes a gente tem um pouco de desconfortos, né? Mas por isso eu te queria perguntar tua perspectiva sobre isso. Mas ficou muito legal isso que você falou, que é a redução de danos e prevenção, mesmo, né? E eu também te queria perguntar como bom, está relacionada com o que Nicolas também perguntou há uns minutos. Como a gente pode justificar a implementação de uma política de redução de danos a uma pessoa que tem capacidade de decisão? Eu quero dizer, isso, que coisas prevém, entendeu? Porque eu vi um programa muito interessante sobre os programas de redução de danos na Canadá, e falavam que o cara que propôs essa política, né? Acho que era um estadunidense, mas ninguém quis pegar esse programa dele. Mas quando ele falou sobre a poupança de dinheiro que geraria para o governo, né? Para as finanças públicas, justamente gostaram disso e foi implementado. Eu acho que isso é também como uma coisa mais difícil de plantear, né, de convencer para a tomada de decisões, né, para as pessoas que têm capacidade de tomar decisões. Ou seja, resumindo, que efeitos, que impacto mesmo medível já tem essa política na Canadá? Acho que em relação à economia, aos cofres públicos, as políticas de redução de danos, elas estão bem já
solidificadas, principalmente na questão de doenças transmissíveis pelo sangue. Acho que é bem consolidado. Depois eu posso até mandar algumas pesquisas, mas até nesse vídeo que eu postei lá no início do chat, ela fala isso, que as políticas de redução de danos, elas se impuseram pelos resultados que elas trazem, e aí são resultados econômicos mesmo, para os cofres públicos. Acho que era um pouco disso que você estava falando. Sobre essa questão de que se a pessoa é responsável, se ela pode tomar decisão ou não, era mais ou menos nesse sentido. É uma das perspectivas, ou uma das implicações culturais, eu acho que fez muita diferença para mim. Para você ter ideia, acho que algumas discussões que a gente tem no Brasil, elas relativizam muito essa possibilidade das pessoas tomarem decisão ou não, o que aqui é assustador como que isso é tipificado. Por exemplo, a ajuda médica para morrer. Aqui existe algum questionamento sobre a ajuda médica para morrer, mas ela é legal e as pessoas elas decidem quando elas vão querer morrer, se é com ajuda médica ou não, se elas tiverem Alzheimer, como que elas querem o processo. É comum, é cultural que as pessoas já deixem escrito quantas horas de velório elas vão querer. A questão do aborto aqui também é legal. Então, sobre a decisão das pessoas, ou que as pessoas estão em condições de decidir o que elas querem ou não, é totalmente solidificado aqui. Tanto é que, para cada pesquisa que a gente faz, a gente tem que ter um formulário de consentimento livre e esclarecido. Até num certo ponto, é uma verdade inquestionável que as pessoas podem decidir o que elas querem, o que elas têm livre escolha para decidir o que elas querem. Mas aqui acho que não tem uma comparação, porque é um valor central para o canadense, que ele é livre e ele pode escolher o que ele quer. Não sei se é mais ou menos isso. A gente sente até um pouco de inveja, né? Porque porque no Brasil é muito complicado, né? Você falar de aborto, você falar de morte, você falar de cuidados paliativos. A gente lidar com isso da pessoa ter a liberdade de escolha dela própria, né? Por exemplo, uma pessoa que está em cuidados paliativos, o médico ele pergunta para a família, né? Ele pode até perguntar antes para a pessoa, né? Para uma pessoa paliativa que não tem nenhuma forma de tratamento que vá fazer ela se curar, né? Então a gente prevê muito conforto, né? Até o momento do óbito. Ele pode até perguntar para a pessoa se ela não quer que a gente tente utilizar manobras para ela reviver, né? Manobras. Nossa, esqueci o nome da palavra. Enfim. E mesmo se a pessoa falar que ela não quer manobras de ressuscitação, mesmo se a pessoa falar que ela não quer e a família quiser, os médicos passam por cima da pessoa e começam a ressuscitação. E para mim é muito uma violação do direito da pessoa escolher o que ela quer para a vida dela, né? E aqui ainda é muito um tabu falar sobre isso. A gente ainda não se fala muito disso. Eu tenho uma amiga que trabalha, que estuda sobre a morte, né? Que é um assunto muito delicado. Cada lugar do mundo tem uma forma de encarar a morte, né? Aqui no Brasil ainda é muito tabu isso. Outro dia eu conversei com um amigo que era o dia que o pai dele ia morrer, assim. Baseada na minha cultura, na minha vivência, essa perspectiva é difícil de ultrapassar, porque o pai dele tinha escolhido ajuda médica para morrer, e aí viriam os médicos, os enfermeiros e tal, na casa dele para que o pai dele morresse naquele dia. É complicado mesmo. É uma cultura muito forte que a gente tem, né? Polêmico. Faz parte das polêmicas, está gravando ainda, Davi. Então, eu queria mostrar para vocês, acabou que falando de outras coisas, não mostrei quais são os insumos de redução de danos que a gente tem aqui, que eu acho que é sempre legal da gente entender, e principalmente sabendo que os insumos são materiais eficazes no combate à transmissão de certas doenças, mas também é uma ponte para acessar as populações
que normalmente estão fora do sistema de saúde ou tentam ficar fora do sistema de saúde ou não conseguem acessar o sistema de saúde. Enfim, como eu falei, aqui tem muito uso de drogas injetáveis, né? Então, a principal coisa que eles distribuem aqui são as seringas. E vocês podem ver, para essas seringas pequenininhas, tem várias cores. Inclusive, a pessoa pode escolher a cor que ela costuma usar e tal. Se estiver usando coletivamente, cada uma sabe qual é a sua. Então, esse é o motivo de ter várias cores. Tem todo tipo de distribuição. Tem ou a seringa já de uma vez fechada, ou você pode pegar só o tamanho de uma seringa e depois escolher qual agulha que você prefere, para depois anexar. Dependendo de quantas vezes você vai injetar, ou qual droga que você injeta, tem o tamanho da seringa. Tem esses copinhos aqui, que são os Stereo Cups, que substituem as colheres, que é para esquentar a comida. Acho que eu estou ficando com fome, que é para esquentar a droga. Então, tem uns mais duros, uns mais moles, flexíveis e tal. Aqui teve a minha equipe de pesquisa, na época, ela fez uma recomendação para o Ministério da Saúde, porque os copinhos eram pequenos. E quando as pessoas consomem heroína aqui, elas fazem o que eles chamam de wash. Então, eles esquentam a heroína nesses copinhos, que são esses que vêm aqui dentro. Depois tem um filtrozinho, que é tipo uma beiradinha, um pedacinho de um filtro de cigarro, que eu perdi aqui. E aí eles põem o filtro aqui dentro, puxam com a seringa a substância, e nesse filtro fica um pouquinho ainda do resíduo, que quando eles estão em abstinência, porque os opiáceos dão uma síndrome de abstinência importante, eles lavam esse filtro várias vezes, que eles chamam de wash, e utilizam esse restinho que fica para o wash. Eles usariam e cabe nesse então pediu recomendou saúde para o tamanho da panelinha. Além desse filtrozinho que é tipo um pé de algodão, eles têm outros tipos de filtro que eles dizem que aqui encaixa a seringa. Acho que eu tenho uma seringa aqui. Então encaixa a seringa, põe dentro da panelinha e puxa a substância por aqui. Esse filtro não é muito usado, não. Esses equipamentos acessam a qualquer usuário? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não... Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Gratuito e anônimo. É só você chegar e falar, eu quero 30 seringas, 20 Stereo Cups, o quanto você quiser. Uhum. E aí, ao mesmo tempo que você vai receber seu material, eles vão falar alguns conselhos de redução de danos. E tem um local específico que a pessoa vai lá retirar? Ou em todos os postos, assim? Eu não sei como funciona a questão de saúde no Canadá. Então, aqui tem são ONGs, são organismos comunitários que são bem próximos à comunidade, todo bairro tem. Aí as pessoas podem ir lá e pedir, é como se fosse uma antessala da sala de uso ou todos os outros tipos de organismos comunitários para a prevenção do HIV, todos têm. Só é pedir gratuitamente. E aqui eles distribuem, eles colocam tudo que você quiser no tinho de papel. Em outros lugares do mundo eles distribuem, mas em geral são os kitzinhos já prontos, assim. Então você chega, quero 30 kits. Aí eles te dão um kit. Em Portugal é assim. Aqui você pode pedir um pouco de água ou mais seringa, como você quiser. E como não tem... Eu acho que é muito uma preocupação ecológica também, porque aqui, nas cenas de uso que eu fui em Portugal, por exemplo, tem muito desse saquinho jogado no chão. E ele não é biodegradável. Então, acho que prejudica mais o ambiente. Aqui vem num saquinho de papel. Um problema aqui é que, às vezes, 2 vezes por ano, cada organismo comunitário desse que trabalha em redução de danos faz uma blitz de seringa. A gente vai na rua
eles convidam a comunidade inteira, os vizinhos. Eu acho que isso é um programa muito legal que dá para fazer em CAPES. Eles chamam os vizinhos e tudo e distribuem algumas pinças para a gente fazer o tour do quarteirão e poder pegar, se a gente achar seringa na rua, todo o material de consumo que foi jogado no chão, a gente recolher. Porque às vezes a seringa pode ficar aberta assim, né, na rua e acaba que pode furar alguém, enfim, tem risco de transmissão de doenças e tal. Para isso, na Holanda, eles colocaram, eles têm uma seringa que já vem com fechamento. Então, depois que você usa, você só fecha a aba e pronto, não tem mais risco de contaminação. Uma outra forma de distribuição também é essa que eu falei, que você pode ligar, eles trazem na sua casa o material, ou os trabalhadores de rua, que são como se fossem consultórios na rua, mas é só uma pessoa que sai por aí passeando e conversando com as pessoas, indo nas cenas de uso. E normalmente esses trabalhadores, eles penduram esse Descartex na mochila. Então os usuários já vêm de longe falar aquele lá tem material e eles pedem ou um Descartex ou o material que eles precisam. Então são várias formas de distribuição e é muito raro você ouvir falar de alguém que não teve acesso. E deixa eu perguntar uma coisa, não precisa fazer nenhum cadastro, né? Eles simplesmente passam e pegam. Isso. Você preenche, ele mesmo te pergunta as suas iniciais, que você pode dar a verdadeira ou a falsa, como você quiser. Entendi. Mas E daí, na sala de uso vocês não têm pesquisas em cima desses dados, assim, de retirada, mais ou menos? Não sei. Como que vocês coletam essas informações de dados desse trabalho? Uhum. Eu sei que o financiamento dessas, porque os financiamentos anuais, o financiamento das ONGs é diretamente ligado à quantidade de material que eles... Então, tem uma cota, um mandato que eles precisam cumprir. Eles têm que distribuir. Aí até é muito engraçado aqui, porque é oferta e as pessoas meio que distribuir dali para lá e não consigo ir para um problema. Assim. Então, falta acesso para entrar na... Tá, tudo... tá. Então, a vitamina C, porque para dissolver a heroína tem que usar limão ou vinagre e tal, e aí eles distribuem já a vitamina C para a própria diluição da substância, mas não é muito aceito pelos usuários, mas eles sempre distribuem. Isso aqui é para quebrar as substâncias que vêm em ampola, para não se machucar, né? Coloca aqui dentro a ampola para poder quebrar. Gente, é quase um sommelier de consumo de drogas. Tem muita diversidade para favorecer esse acesso mesmo, para que as pessoas usem, né? Não, e assim, é prevenir os riscos, né? Assim, ter essa noção de prevenir até o corte que a ampola pode gerar é uma coisa tipo, uau, entendeu? É uau, eu tô bem impressionado. Uhum. Eu também fico, às vezes, assim, com as diversidades, eu sinto que concorro, eu nunca podia imaginar também. Eu acho que a gente está um pouco surpreso até, assim. Acho que eu não sei, acho que a gente aqui, principalmente aqui, a gente está aqui no Brasil, a gente sempre soube da, enfim, das políticas de redução de danos, mas ver a diversidade, a preocupação, eu pelo menos eu tô chocado, imagino que as pessoas também estejam. É chocante, assim, a distância disso para qualquer outra prática que a gente vê, nem no Brasil, mas na América Latina como um todo, assim. É abissal, assim, o buraco que existe entre ambos. Acho que é isso, acho que a gente está meio chocado mesmo. Mas eu entendo, eu acho que é também o meu choque quando eu vim para cá, e por isso que eu acho importante falar, ou partilhar minha experiência aqui para passar adiante esse choque. Ou até para a gente poder ver até onde a gente pode chegar, né? Aí não sei se eu continuo para os cachimbos ou se eu paro por aqui.
Continua? Então, beleza. O uso de crack aqui, ele é menor do que o nosso, mas ele tem crescido, então tem se tornado cada vez mais uma preocupação da saúde pública, e por isso começaram a distribuição dos cachimbos. Para você ter uma ideia, na França, eles têm agora uma cena de uso a céu aberto bem grande, e eles têm tentado entender, principalmente com as experiências da América Latina, quais são as estratégias que eles podem usar. Uma das estratégias que eles usam é a distribuição de cachimbos, que são mais ou menos assim. E cada kit de cachimbo vem com 2 piteiras. Então, primeiro para prevenir o calor, né, para não queimar os lábios, e também se a pessoa tiver um cachimbo só, ela pode partilhar com a outra sem ter que botar a boca no mesmo lugar. Esse é o cachimbo canadense. Ele faz... o filtro, ele vem dentro desse saquinho. Então, você tem que amassar o filtro, produzir o filtro para o seu próprio cachimbo. É complicado de fazer. É difícil, assim, porque machuca um pouco a mão também, mas depois que você colocou o filtro no seu próprio cachimbo, você pode usar sempre o mesmo. E aí o que acontece, deixa eu pegar um outro aqui, que é o cachimbo europeu. Ó, ele é um pouquinho mais curto e um pouquinho mais largo. E aí depende da população de lá ou daqui, como que eles preferem usar. Enfim, quando você coloca o filtro, no caso da Europa vem pronto, você pode só deslizar o filtro para o outro lado para poder limpar a borra que fica aqui, que evita que a pessoa toche, porque tochar é também uma prática de um risco maior. No último congresso de redução de danos, eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse que na região que ela trabalha também eles preferem fumar o cachimbo com cinza, o crack com cinza, como é no Brasil, ao invés de fumado sem o uso de cinza. Então, o crack é fumado diretamente aqui, não usa cinza. E ela disse que para as práticas dela, junto a esses usuários que preferem fumar o crack com as cinzas, ela faz pequenos cachimbos de plástico como esse e embrulha ele no papel alumínio. Aí consegue fazer aquela voltinha que fica em cima para poder colocar a cinza. É feito da própria seringa. Então, isso acho que eu queria até perguntar isso pro Igor, né? Porque no artigo dele, ele mostra muito bem como esse processo de colagem mesmo, né, do cachimbo, ele é até uma forma de identidade do próprio usuário, né? De identificar usuários mais experientes, menos experientes, de, sei lá, como seria a adesão disso na Cracolândia, hein, Igor? Será que o pessoal ia continuar no artesanato ali ou ia adotar isso? Já tentaram essas coisas lá, foi um fracasso completo. Ô, Ana Cecília, explica para eles o que é tochar. Imagino. Sobre a questão de tochar, acho que eu vou chamar o especialista para me ajudar. Explica aí, ué. Não, tochar é uma forma de consumir a borra. Ela mostrou o cachimbo e vai usando, vai usando. Aliás, eu trouxe esse cachimbo aqui para o Brasil, Ana Cecília, foi um fiasco. Não fez o menor sucesso, o povo não curtiu, não. Agora, o que eu trouxe da Disney fez o maior sucesso. De fumar haxixe. Nossa, levei na biqueira, a galera adorou. Ainda mais que eu falei, trouxe da Disney aqui e tal, aqui. Adoraram, inclusive com essa... Eles usam uma tela, né? Uma telinha de cobre. Essa aqui é a tela de cobre que eles colocam em geral. Então, e ao mesmo tempo que... Eu tinha ficado travado. Eu tinha ficado travado. Congelado aí já. Voltou. Aí, não, o que você estava falando, eles usam a telinha de cobre, não é? Não sei se...
Então, aí é mais ou menos essa tela que eles usam aqui também. Aí só, ao mesmo tempo que toda essa parafernália, né, ela causa aquele impacto mesmo, como o Nicolas estava falando, fala, nossa, e aí, como é que é isso? Causa também um desconforto, causa uma certa, como é que eu posso falar? Sedução, às vezes, mas essa parafernália toda é um excelente meio de contato com a população, para passar as mensagens de saúde pública. Aí, voltando a uma outra prática de saúde pública que eles têm aqui, é um pequeno, como é que chama quando mede o álcool? Alcoolímetro, que para medir o estado de embriaguez. É como se fosse um bafômetro, que as pessoas individuais, que as pessoas podem verificar o nível de alcoolemia para poder decidir se vai dirigir ou não, porque aqui não é nível 0, você tem uma certa quantidade que você pode beber para poder dirigir. Em compensação, se você for pego dirigindo acima dessa quantidade, são 10 anos de prisão, e de prisão mesmo. Só que você pode, nesse caso, medir com seu próprio bafômetro, e também nos bares costuma ter um bafômetro na saída que você sopra com canudinho para saber se você está no nível, dentro do nível de poder dirigir ou não. Que é uma prática de redução de danos também. Eu sei que na Itália é assim. Na Itália eu sei que se pegam dirigindo com esse nível a mais, também é prisão lá. E aqui no Brasil claro, tem aprende carro e tudo mais. Eu sei que lá, porque minha família, metade mora lá, né? Então eu sei que é bem rígido nessa questão. E é muito difícil terem pessoas dirigindo embriagadas ou, né? Aqui tem essa questão do álcool, mas também não é muito, né? As pessoas não são muito, não tem muita responsabilidade ainda. Acho que o medo também de ir para prisão, né? É bem pesado, né? E, tipo, a confiabilidade no sistema também, né? Você sabe que o bafômetro vai estar funcionando, que o policial ele vai agir de forma correta, não vai ser nenhuma pressão para, de repente, ganhar uma outra forma, um recurso ou um suborno, alguma coisa assim. De alguma forma, aqui tem uma confiabilidade grande no sistema. E você sabe que, se você for pego, não tem nenhuma forma de sair também. Ana Cecília, já são 16 horas e a conversa está excelente, mas eu também não quero abusar da sua boa vontade, sendo que você tem um doutorado para concluir. 2 filhos, marido e toda uma vida. Então, se tiver mais alguma coisa que você queira falar, ou alguma questão que alguém queira fazer para a gente ir encerrando, eu deixo aí aberto. Se puder depois ela passar o contato, né, para a gente conversar ou trocar experiências, se ela puder, seria muito interessante. Ai, claro, massa. Faço sim, posso colocar, sei lá, o Facebook, por exemplo? Isso. E também coloca de novo o link daquele vídeo, porque quem entrou depois que você colocou não pegou o link. Ah, tá. É. Então, aí, meu Facebook é meu nome mesmo. Deixa eu ver se eu acho o link aqui. Tá lá em cima, né? Até as perguntas que estão aqui no chat, depois o chat fica disponível ou não? Não sei como é que funciona. Acho que tudo some, né? Eu, por exemplo, já perdi tudo isso daí várias vezes, porque a minha conexão Só vai. para as agências de inteligência. Quando eu volto a minha conexão, sumiu tudo. Ah. Menos para as agências de inteligência, aí sempre ficam, né? Esses sabem da minha vida, da nossa vida melhor do que a gente. Alguma pergunta? Comentário? Sugestão? Eu tenho uma pergunta. Desculpa. É, bom, a gente já falou um pouco de imigrantes, eu trabalho com migração e agora eu estou tentando analisar uma relação entre consumos diferentes de substâncias com migração. Assim, eu acho que não existe relação mesmo, mas existem diferentes tipos de relação também. Então,
pela disciplina mesmo, eu queria começar a analisar isso. Assim como tua experiência, né, com usuários, como você vê isso mais, seja, ainda mais na Canadá, né, que é um país também multicultural, que na Quebec também recebe muito migrante, que tem eu até tenho um artigo sobre política de imigração na Canadá. A obrigatórios, então sempre são referência para a gente que pesquisa imigração. E então entendo também que eles têm muitas políticas de integração, que isso também seria uma política de prevenção de riscos, né, de danos nessa situação, porque entender que uma melhor integração poderia ajudar a menor índice de vulnerabilidade em populações migrantes ou outras, nesse caso refugiados, estamos falando dessa população, mas como você vê nessa sociedade tipo mais desenvolvida nas políticas multiculturais, etc., de integração mesmo, a relação entre drogas e o estatuto migratório, isso. Então, acho que tem pontos que são mesmo mais evoluídos, mas outros pontos que são menos evoluídos. Como é a América do Norte, tem uma série de discussões que a gente faz na América Latina, que se faz, por exemplo, na Europa também, na França, que aqui se faz um pouco menos. Uma questão muito associada ao uso de drogas aqui e integração, por mais incrível que pareça, é a população indígena daqui, que eles chamam de autóctone. Tem um alto índice de consumo, principalmente de álcool. Então, as políticas de redução de danos e de integração, no caso, não é migratório, né, mas de integração é principalmente dirigida a essa população. Se não, até pelas pesquisas aqui sociodemográficas, o perfil do usuário de crack, por exemplo, são homens brancos, segundo grau completo ou quase completo, uma parte do segundo grau, bilíngues, que difere um pouco também da nossa população. E eu achava que eu ia encontrar um grande número de imigrantes que usassem drogas, mas as pesquisas sociodemográficas mostram que é um índice pequeno, o que de alguma forma evita também uma certa estigmatização, né, da associação dessas duas populações. Agora, com os autoctones, eles têm bastante dificuldade de estabelecer políticas e é um problema grande que eles têm tentado trabalhar aqui. Não sei se responde. Mais alguma questão? Obrigado. Obrigado, Cristóbal. Então, Ana Cecília, eu vou lhe agradecer muitíssimo. Foi uma felicidade rever você. Espero que a gente possa se ver mais alguma vez aí na vida pessoalmente, num contexto Bem de perto tudo isso que eu falei. Com bolsa doutoral eu vou para qualquer lugar. Então. Olha, eu só ouço coisas muito boas do Canadá. Amigas foram visitar, foram muito bem. Porque até me despertaram vontade. Não era um país que eu tinha planejado de visitar, mas que se tiver oportunidade, com certeza eu iria. Então, se vocês quiserem, depois a gente pode trocar ideia no Facebook e tal, sobre bolsas, posso mandar também. Eu mando várias bolsas que aparecem aqui para várias pessoas. Acho que vale muito a pena visitar mesmo. Conselho tipo primavera, verão, outono no máximo, porque no inverno é mesmo bem complicado, assim. A questão do frio é intenso e dura muito tempo. Mas vale a pena também, porque é outra coisa, assim. Sobreviver a menos 35 dá um certo orgulho. E a Ana Cecília manda mesmo os editais de bolsa, viu? Principalmente para aqueles que falam francês, pelo que eu vi, né? Até hoje. O Igor não aguenta mais. Chegou o e-mail, eu já estou mandando. Muito obrigado, Ana.
Foi muito legal mesmo. Muito obrigada, então, gente. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela troca. Beijão, Valeu, até na muito próxima. obrigado. Valeu.